E aí, pessoal? Em primeiro lugar, perdoem aí pela minha voz um pouco rouca. Essa mudança no tempo aqui, no início do outono, realmente prejudica a minha garganta, mas vamos em frente porque o tema é importante. A gente está vendo, nesse dia 15 de maio, vimos os primeiros grandes protestos contra o presidente Jair Bolsonaro. É cedo, hein? É bastante cedo para uma massa tão grande de pessoas já estar revoltada e protestando nas ruas. E, a meu ver, protestando com total legitimidade, com total razão. Justamente pelo tema da educação, né? Que o governo a gente sempre esperou que o governo não fosse ter educação como uma prioridade, né? A educação nunca foi parte importante do discurso do Bolsonaro. A gente sabia, estava relegado ali para os olavistas também, a gente sabia que coisa importante, boa, não ia sair daí. Mas mesmo assim, o governo tem surpreendido negativamente, tem dobrado a meta da ruindade aí que a gente já esperava para o setor. Né? E tem agido como verdadeiramente, não é nem só como alguém que negligencia a educação, mas às vezes parece mais alguém que odeia a educação. Isso é muito grave. Todo o problema e a revolta que se conflagrou é oriunda, foi causada pelo próprio governo, né? Pela maneira desastrada ou até mal intencionada como ele comunica e como ele faz as coisas. A realidade econômica do que está em jogo aqui é uma realidade que não é criada pelo governo, é a realidade do contingenciamento. A situação fiscal do Estado brasileiro, as contas do Estado brasileiro estão muito ruins. O governo tem que se submeter a uma série de leis sobre como gastar o dinheiro, especialmente quando a arrecadação fica abaixo do esperado. A gente tem lei de responsabilidade fiscal, a gente tem lei das diretrizes orçamentárias, uma série de regras pelas quais o governo tem que se pautar. E, de fato, a economia brasileira está estagnada, isso também não foi o governo Bolsonaro que fez, ele não tem ajudado muito, não tem ajudado em nada, pelo contrário, está criando mais instabilidade. Mas a situação básica, evidentemente, não é culpa dele. E a situação econômica está estagnada, a arrecadação de impostos está vindo abaixo do esperado, portanto, muitos dos gastos previstos terão de ser contingenciados, cortados. E o governo tem, isso é verdade, contingenciado não só na educação, em diversas outras áreas. Há uma discussão real a ser feita sobre será que ele não podia contingenciar mais em outras áreas e menos na educação? Sei lá, tirar mais comissionados, tirar mais da comunicação? Possivelmente, essa é uma discussão técnica. Tá? Mas o fato é que a situação econômica é essa. E se o governo tivesse apresentado dessa maneira desde o início, seria um contingenciamento na educação como tantos outros que já aconteceram, inclusive no governo Dilma. Vamos lembrar que a Dilma, em 2015, teve que fazer um contingenciamentos fortíssimos na educação, enfrentou sim revolta das pessoas, houve greves e tudo mais, mas teve que fazer e não provocou essa mesma reação. Por quê? Porque foi feito também de uma outra forma. A Dilma era péssima, mas com todos os defeitos, ninguém imaginava que ela tivesse uma agenda anti-educação. Não é o caso com o Bolsonaro. Né? Porque como é que esses cortes primeiro vieram a público no discurso? Foram anunciados pelo ministro da Educação como uma verdadeira punição a certas universidades pela tal da balbúrdia que elas estariam fazendo. Então, aí ia tirar dinheiro de universidades que fizeram balbúrdia, era uma punição e uma certa caça às bruxas, né? Porque a balbúrdia, a gente foi ver o que era, eram eventos de esquerda, coisas assim. Então, era uma punição. Começou assim. E com esse fantasma, essa ideia de que as universidades são um antro da esquerda comunista e não sei o que, e vamos puni-las. Tá? Depois, no momento seguinte, mudou um pouco o discurso, até porque é ilegal você tirar de algumas universidades selecionadas apenas, surgiu a ideia de que era para todas, era 30% de todas as universidades federais. Né? E ao mesmo tempo começou uma campanha forte nas redes sociais bolsonaristas de imagens de tais absurdos no ensino superior, né? Mostrando como as universidades são um antro de obscenidades, de drogas, de comunismo, e portanto como esses cortes vinham bem a calhar, são coisas boas, as pessoas estavam comemorando ali. Né? E o ministro da Educação também adotou um outro discurso, que não, a gente está tirando do superior para focar no ensino básico. Daí surgiu logo a informação que não, o ensino básico da esfera federal também está sofrendo cortes, não tem nada a ver com tirar de um para beneficiar o outro. Era uma capa discursiva totalmente falsa. Né? E daí, só daí, finalmente, veio a justificativa, não, mas veja só, esse contingenciamento é necessário pelas restrições orçamentárias brasileiras. Isso até é verdade. A parte técnica disso é verdadeira. Mas quando a gente soma isso a tudo que o governo falou antes, e ao comportamento da militância pró-governo, que não está dizendo, puxa, infelizmente está tendo que cortar. Não é esse o tom. Está dizendo, que bom que vai cortar daqueles comunistas, vagabundos,
da orgia, das drogas que acontecem nas faculdades. Olavo de Carvalho também falando que é só droga e sexo, não sei o quê. Isso não é discurso de quem está, infelizmente, tendo que contingenciar. Isso é discurso de quem odeia o ensino superior. Isso é discurso de quem quer perseguir o ensino superior. E esse é o discurso do governo. Esse é o discurso que o governo vem adotando na figura do ministro, principalmente, mas também do Bolsonaro, como a gente vai ver. Tá? Porque hoje ele comentou sobre o que estava acontecendo. Isso com a população. Então, com a opinião pública já gerou essa má vontade, essa desconfiança enorme, tá? Porque o contingenciamento, aí, a coisa orçamentária, aparece como um pretexto de última hora para justificar algo que já era o desejo, por um motivo ideológico, por um motivo de caça das bruxas, por um motivo de ódio à educação. E isso com a população. E com o Congresso, o Bolsonaro não fez melhor, não, fez ainda pior, talvez. Os deputados, muitos deles consternados com isso, sabendo que o eleitorado está ficando muito satisfeito, deputados, inclusive, que gostariam de ser aliados do Bolsonaro, foram conversar, e parece que o Bolsonaro, na frente deles, ligou para o ministro da Educação e tinha convencido a não mais fazer os cortes. Daí, no mesmo dia, isso é desmentido, isso é negado pelo ministro, não, os cortes vão acontecer mesmo. Ou seja, todos os deputados ali ficam se sentindo palhaços e, além do mais, acusados de mentirosos pela própria militância do governo. Ou seja, criou um clima no Congresso em que mesmo aqueles que gostariam de ser aliados do governo agora o veem como inimigo, porque é um governo que mente para os deputados, um governo que puxa o tapete, um governo que sabota o Congresso numa campanha maluca, revolucionária, de tentar metralhar todas as instituições, fuzilar todas as instituições. Né? Essa situação que se desenhou, dado esse contexto, é totalmente natural e bom, legítimo, positivo que o povo revoltado vá às ruas. Né? Vá às ruas e exija respeito à educação. Educação, o sistema de ensino brasileiro não pode ser tratado com desprezo, com o deboche que o ministro da Educação vem fazendo. O ministro da Educação não sabe nada de educação. O presidente Bolsonaro não liga para a educação, o que ele liga, ele é contra a educação. Ele quer acabar com a educação do povo brasileiro, acabar com a chance de ascensão e com os sonhos e as aspirações de milhões de brasileiros que veem a educação como um grande caminho para eles e para o Brasil como um todo. O que o Bolsonaro comenta disso? O povo está tomando as ruas, lutando pelo ensino, lutando pela educação, para que não façam cortes ali, vamos fazer cortes em outras coisas. O que diz o presidente? São uns idiotas úteis, uns imbecis, que estão sendo utilizados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Ou seja, o presidente adotou o discurso da coisa orçamentária? Não. Adotou o discurso ideológico, ó, minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais. Esse é o discurso das caças às bruxas, da caça às bruxas, é o discurso do ódio à universidade. A universidade como o antro dos malandros, dos comunistas, dos corruptos. Mesmo discurso que ele usa para Congresso, para mídia, usa para tudo para o STF, tudo que não é o próprio núcleo do presidente está dominado pela corrupção e pelo comunismo. Isso é mentira, isso é uma evidente mentira. Isso é um discurso mentiroso que o presidente usa para inflamar uma base de militância que está diminuindo, está muita gente vendo a falsidade desse discurso, um discurso transparentemente falso. Não está colando com o grosso da população. Para o grosso da população, a universidade não é o antro do comunismo e do crime, pelo contrário, a universidade deveria ser valorizada. Uma coisa é escolher prioridades, escolher gastos, às vezes tem que cortar um pouco. Outra coisa é eleger como inimigo. O governo Bolsonaro elegeu a educação como inimiga e a população não está aceitando isso. E o que a gente está vendo nas ruas é uma resposta à altura disso. E espero que o governo sinta e quem sabe se arranje. Eu, na verdade, hoje em dia sou bastante cético. Eu não acho que o governo vai querer mudar, não. Eu acho que ele bancou essa ideia maluca aí dos olavistas e teológicos, vai seguir até o fim aí essa loucura. Né? Vai afundar, vai levar o Brasil junto, mas vai afundar. Mas a população está confrontando. A população percebeu que o povo brasileiro é muito maior e muito mais generoso e muito mais valioso do que o povo fictício do discurso populista do Bolsonaro. Esse povo brasileiro que só tem ódio, que só quer perseguir, que só quer fechar, que só quer destruir. Esse é o povo falso, esse é o povo do discurso do Bolsonaro. O povo brasileiro não aceitou essa agenda. Mesmo milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, porque acharam que ele era o menos pior do segundo turno. Escolha perfeitamente legítima. Mesmo muitos desses não aceitam serem tratados com o deboche e o desrespeito que o Bolsonaro tem mostrado para a população e para a educação especificamente. Então, para um governo que odeia a educação, está recebendo nas ruas a resposta
e que eu espero que só tende a crescer. Se você pensa como eu, ou se pelo menos gosta de discutir essas questões, não se esqueça de se inscrever nesse canal. O confronto, a luta política está apenas começando.